Vocês estão conseguindo ver? Sim. Um dia, Sim. ele estava passando, Jesus estava continuando andando. Vocês estão vendo aqui no, no mapa, onde está escrito Judeia? Jesus estava andando por aí, foi andando, foi andando. E quando ele estava indo lá para o sentido da Galileia, tinha um rapaz que chamava Filipe. Filipe, ele morava onde eu fiz o... Tem um lugar com formato diferente. 3, 4, 5. Ele é um pentágono. Filipe morava aí. Ele era de Betsaida. E Felipe, ele desde pequeno já tinha lido a Bíblia, estava lendo, não tinha ainda o Novo Testamento, só tinha a parte do Velho. Estava lendo, aprendendo sobre que Deus ia mandar um Salvador. E ele estava estudando muito, tinha estudado muito com seus pais. E ele estava esperando chegar ao Salvador. E ele já tinha ouvido falar de Jesus. Na Bíblia não fala direitinho como é que Jesus encontrou Felipe, se foi que nem ele falou com os pescadores. Só fala que Jesus, quando encontrou Felipe, falou para Felipe: vem me seguir. E Felipe foi, largou tudo e foi seguir Jesus. Imagina, gente, você largar tudo, larga sua família e vai seguir Jesus. E Felipe ficou tão feliz que ele tinha encontrado o mestre, que ele foi e chamou um amigo dele. Esse amigo dele se chamava Natanael. Natanael estudou a Bíblia muito mais do que Felipe. Natanael era aquele estudioso mesmo, que ele queria saber direitinho quando ia vir o Salvador, quando ia vir o mestre. E Felipe chegou para ele todo feliz: Natanael, vem aqui, eu encontrei o mestre, eu encontrei o Salvador, o Filho de Deus. Sabe, ele é o Jesus, Jesus de Nazaré. Natanael olhou para Felipe e falou: de Nazaré? De Nazaré vai sair alguma coisa boa. Sabe, assim, como se fosse uma cidade desconhecida lá no meio... A gente não é de São Paulo? Ele estava falando como se fosse assim, lá de uma cidade lá no fim do mundo, se lá daquele fim do mundo ia sair alguém, um profeta. Ele foi isso, bem mais ou menos isso que ele falou para Felipe. De Nazaré vai sair alguma coisa boa, vai sair algum profeta. E ele falou assim: vem comigo que você vai ver com seus próprios olhos. E ele foi e chamou Natanael para ir com ele. Quando ele estava chegando, Jesus pegou e falou assim: olha, aí está o Natanael, um israelita bom, um israelita honrado. Natanael olhou para Jesus e falou: gente, você me conhece? Tipo, Jesus sabia o nome dele, ele nem tinha falado o nome dele para Jesus, como é que Jesus sabia o nome dele? Aí ele falou assim: Natanael, eu te vi sentado lá debaixo de uma árvore, lá debaixo da figueira, estudando a lei, estudando o testamento. Natanael ficou impressionado, sabe por quê? Porque ninguém estava lá com ele, gente. Ele estava estudando a lei sozinho. E ele ficou pensando: nossa, mas como é que ele me viu se nem Felipe tinha me visto, ninguém tinha me visto? Aí Natanael percebeu que realmente Jesus ele era o Filho de Deus. Aí ele pegou, se ajoelhou e falou assim: você é Jesus, você é o Filho de Deus, você é o próprio Deus aqui na Terra. Aí Jesus pegou, olhou para Natanael, deu um sorriso e falou assim: você acha que eu sou filho de Deus só porque eu falei que te vi debaixo da figueira? Vem comigo, me segue, que você vai ver coisas mais maravilhosas ainda. E Natanael e Filipe largaram as que eles faziam, as coisas dele, e começaram a seguir Jesus. Eles também passaram a ser um discípulo, junto com Pedro, né, que a gente já tinha aprendido na outra aula, né? E vocês acham que só temos 6 discípulos? Não, Jesus continuou chamando mais discípulos ainda. E Jesus foi andando, andando. E esse próximo discípulo que Jesus chamou, sabe do que ele trabalhava? Ele trabalhava de cobrar impostos. Esse discípulo se chamava Levi. Levi, ele era um cobrador de impostos. Naquela época, tinha um imperador de uma cidade maior, ele dominava a cidade de Israel, ele dominava ali Israel, dominava todas as cidades que tinha ali. E eles contratavam uma pessoa para cobrar impostos para o governador. Ele ia lá, cobrava dinheiro e essa pessoa dava o dinheiro para o governador. Só que essa pessoa, ela cobrava mais um pouco porque ela queria também ganhar dinheiro, né? E Levi era uma dessas pessoas, ele cobrava impostos a mais. Ele era um publicano, o nome que eles tinham. E Jesus um dia estava passando ali e viu lá a banquinha onde Levi ficava cobrando impostos. E Jesus pegou e falou para ele: vem me seguir. Levi já tinha ouvido falar de Jesus também. O povo de Israel ali, eles não gostavam muito de Levi porque sabia que ele cobrava mais. Mas Levi já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha ouvido falar que Jesus falava sobre arrependimento.
E ele largou tudo e decidiu seguir Jesus também. Só que antes de largar tudo, o que ele fez? Ele chamou os amigos dele e ele deu um banquete, gente, aquele monte de comida, muito gostosa. Aí ele fez uma festa, chamou Jesus, chamou os discípulos que já estavam chegando e todos os amigos deles que também eram cobradores. E Jesus foi na festa. Jesus foi, ele comeu, conversou com as pessoas, falou sobre Deus. Só que naquela época tinha uns homens chamados fariseus. Esses fariseus, eles liam bastante a lei e eles achavam que eles eram melhores que as outras pessoas. Eles achavam que eles eram mais santos. E eles viram que Jesus estava na festa. Aí eles olharam e falaram lá, tá andando com esses cobradores de impostos que ficam cobrando a mais as pessoas. Olha lá, com que ele tá andando. É assim que você faz? Fica andando com esse tipo de pessoa. Eles começaram a ficar pensando nessas coisas, conversando um com o outro. E Jesus sabia o que eles estavam pensando. Jesus sabe o nosso coração, não sabe? Jesus sabe tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fala, que a gente faz. E Jesus sabia, e Jesus virou e falou assim para eles: a gente não tem que estar. Quando você está doente, você procura quem? O médico. O médico serve para o doente. E Jesus falou: eu tenho que estar com os pecadores. Jesus não é o Salvador? Ele veio salvar a gente do pecado, então ele tem que salvar os pecadores, andar com os pecadores. Não é que Jesus não se acha, eu sou santo, eu não posso andar com nenhum dos pecadores. Eu estou aqui justamente para salvar os pecadores. E ele mostrou para esses homens que se achavam melhores que os outros que ele tem muito amor por nós. Jesus nos ama demais, demais, demais. E ele mostrou para eles que a gente tem que andar com as outras pessoas também. Às vezes tem algum amiguinho na escola que você não gosta muito, você não quer, ele fica meio de lado, mas a gente também tem que ser amigo dele. A gente tem que falar de Deus tanto só para os nossos amigos mais próximos, que a gente conversa mais, mas a gente também tem que falar de Deus para as outras pessoas que a gente não tem muito contato. Às vezes seu amiguinho fica lá no canto isolado, ninguém conversa com ele, como é que ele vai saber sobre Jesus? Você também tem que dar um jeitinho de falar. E Jesus, ele teve quantos apóstolos no final das contas? 12. Aqui está a relação de nomes dos apóstolos de Jesus. A gente não vai aprender como é que ele chamou todos, todos não. Aí ele foi andando, foi continuando chamando mais homens. Teve pescadores, o Felipe e o Natanael, eles estudavam bastante a Bíblia. Levi, ele era cobrador de impostos. Teve vários tipos de homens que eles andavam juntos. Difícil, né? A gente andar com um monte, ficar na mesma turma. Quando a gente é irmão, já é difícil a gente andar ficar na mesma casa sem brigar. Imagine 12 homens andando todo dia, acordavam, almoçavam, andavam por aí, e esses 12 homens andavam todos os dias juntos e Jesus ensinando sobre o amor de Deus. Ó, vamos aprender o nome deles. Tinha o Pedro, que foi daqueles pescadores que eu falei que ele se ajoelhou na aula passada sobre Jesus. Tiago, João, Felipe de hoje. O Natanael, ele ficou conhecido como Bartolomeu. O André, o Levi da aula de hoje, ele também ficou conhecido como Mateus. Tá vendo esse Mateus? Lá na nossa Bíblia, o primeiro livro do Novo Testamento, né, Mateus? O Levi, que é conhecido como Mateus, foi ele que escreveu esse Mateus. Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, que era Judas, Simão e Judas Iscariotes. 12 apóstolos, gente, que começaram a andar com Jesus para falar do arrependimento, falar do amor de Deus. E Jesus, ele chama apóstolos até hoje, não chama? Nós temos que ser um discípulo de Jesus, nós temos que falar do amor de Deus para as outras pessoas. Então, aqui do ladinho, onde vocês estão vendo um rostinho, aliás, estão vendo só a silhueta de uma cabeça, mas não tem o rosto. Ele está falando que é você. Você também tem que ser um discípulo de Jesus. Você tem que falar de Deus para as outras pessoas, falar de Deus para os seus amigos. Quando a gente aceita Jesus, a gente não pode continuar fazendo o que era errado, não é? Levi não cobrava as pessoas a mais? Ele deixou aquela vida que ele tinha de fazer o que era errado. E ele passou a seguir Jesus. E a gente a mesma coisa. A gente lá, se você batia, se você xingava, se você fazia coisas erradas, não pode mais ficar fazendo isso. Você tem que dar um testemunho. O testemunho é você mostrar que você tem Jesus no seu coração com as suas ações, com a sua forma de viver. E o versículo para decorar é o mesmo versículo de domingo passado. Facinho, né? Ó, esse versículo está escrito lá em Marcos, capítulo 1,
Versículo 17. Alguém está com a Bíblia aí? Tem alguém com a Bíblia aí? Deixa eu ver se tem alguém com a Bíblia aí. Robertinha, você está com a Bíblia aí? Sim. Então, abre para mim lá em Marcos, Robertinha. 1:17. Diz ele, Jesus, vinda após mim, e eu vos farei pescador de homens. Isso, esse é o nosso versículo. Isso foi o que Jesus falou para Pedro, André, que estavam lá no barco. Ele falou, ó, vinde após mim, quer dizer, me segue, e eu vos farei pescadores de homem. Não vai ser que eles vão pescar peixe, eles vão pescar pessoas para Deus.